Uma das maiores besteiras que eu ouço todos os dias de pessoas que vendem curso de como ganhar dinheiro com day trade é: você está perdendo dinheiro pois não está seguindo seu gerenciamento de risco. Mas gerenciamento de risco não existe. Esse papo é pura balela e eu vou provar. Mas para quem não sabe o que é gerenciamento de risco, eu vou dar uma leve explicação. Já é mais do que provado que mais de 90% das pessoas perdem dinheiro com o mercado financeiro. E teoricamente as pessoas perdem dinheiro porque elas apostam todo o seu dinheiro em uma única operação, fazendo uma coisa que se chama risco máximo por operação, também chamado de RAI ou R. Então, por exemplo, você está operando mini dólar com R$1.000, mas você está operando com 10 contratos. Basta ao mercado vir 10 pontos contra você que você perde todo o seu dinheiro e ainda fica devendo dinheiro para a corretora. Ou seja, a sua exposição ao risco foi tão alta que você acabou perdendo todo o seu dinheiro. Você não soube gerenciar o seu risco. E como você não teve um bom gerenciamento de risco, você acabou perdendo todo o seu dinheiro em poucos trades, por estar fazendo martingale ou médio para trás, por exemplo. Tá, mas dentro do MetaTrader 5 você pode programar um robô, e lá dentro mesmo do próprio MetaTrader 5 já tem vários trading systems que você simplesmente programa facilmente, pois já está pré-programado. E daqui eu lanço a pergunta: por que as pessoas não simplesmente programam os robôs e vão viver a vida deixando o robô fazendo 1% ao dia? Não fazem isso pois aqueles sistemas não funcionam. Por exemplo, o Sanduque fica testando sistemas operacionais e ele mostra todos os resultados lá no canal dele. Ou seja, o Sanduque opera com robôs. As pessoas não dizem não, porque se você operar dessa maneira aqui, você vai ter 98% da assertividade fazendo 5% ao dia. Então, ele testa que não tem a parte emocional, porque simplesmente aquele operacional está programado. E adivinha, na grande maioria das vezes, o resultado sai negativo. E o argumento de que é pelo fator psicológico, onde é que fica? O robô não tem fator psicológico não. Se simplesmente programou ele para operar assim, ele vai operar como foi programado. A real é que as pessoas perdem dinheiro pois usam estratégias que não funcionam, como leitura de candle e Fibonacci, por exemplo. Você não precisa ter um excelente gerenciamento de risco se você tiver um excelente operacional, pois o gerenciamento de risco faz parte do operacional. Relaxa que eu vou explicar. Se eu pegasse o teu setup e colocasse em um robô para fazer um backtest dos últimos 365 pregões, o teu setup sairia no positivo? Caso não, o problema não está no teu gerenciamento de risco. O problema está no teu setup que não funciona. Você não precisa focar em ter controle de risco, mas sim em ter um setup que funciona. Mas e como chegar nesse setup? Focando nas perdas. No meu início, eu tinha 98% de assertividade. Eu vou repetir, 98% de assertividade. E mesmo assim, eu perdi muito dinheiro. Tá, mas como é possível perder dinheiro tendo um nível de assertividade tão alto? Eu farei outro vídeo explicando por que é que nível de assertividade é pura ilusão. Mas o ponto que eu quero que você entenda aqui é que o que importa é o resultado final. No final da tua operação, você saiu no positivo ou no negativo. Isso é o que importa. Mas para que ganhos sejam uma realidade para você, você tem que focar nas perdas e não nos lucros. Por exemplo, eu não te falei que eu tinha 98% de assertividade? Pois é, mas quando eu ganhava entre meio ponto e 1 ponto no mini dólar. E quando eu perdia 50 pontos. Isso significa que se eu fizer 100 operações, da qual fiquei apenas 2 negativas, no final do dia eu perdi dinheiro. Isso é porque eu não segui o meu gerenciamento de risco? Não, meu gerenciamento de risco estava ali. Um mini scalp de pegar 1 ponto e a perda que eu aceitava era de 50 pontos. Eu perdia dinheiro porque a merda do setup era ruim. Imagina, por exemplo, que você tivesse comprado 100 bitcoins quando o bitcoin estava valendo apenas R$1. Você teria gasto R$100 e hoje você teria mais de 10 milhões de reais. Cara, mas eu não tenho uma bola de cristal pra adivinhar que ele iria valorizar desse jeito, né? Presta atenção, cabeção. Se você tivesse perdido, você teria perdido R$100. Já o teu alvo é infinito. Algumas expectativas dizem que o Bitcoin vai bater $1 milhão, ou seja, você investindo apenas R$100 poderia fazer esse dinheiro virar $100 milhões. E se perdesse, perderia R$100.
O gerenciamento de risco é baboseira porque as pessoas pensam em gerenciamento de risco 2-1, 3-1. Que viadagem é essa? Se o mercado está indo a teu favor, para que diabos você tem alvo? Você apenas ajusta o teu stop, ou seja, o mercado está subindo, vai ajustando a tal ponto que se ele voltar a cair, você sai no positivo e deixa o mercado continuar subindo, como na lógica do Bitcoin. O Bitcoin está subindo, 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 você vai ajustando o seu stop e não vai sair porque bateu no alvo. Gerenciamento de risco lógico é o seguinte, você sabe exatamente o porquê está entrando na operação, daí você sabe o quanto você vai perder baseado numa lógica, como por exemplo essa lógica que eu citei do Bitcoin, e você vai ter alvo da qual você não tem um número de 1-1, 2-1, 3-1, você tem um alvo de enquanto estiver subindo eu tô ajustando, ou seja, você aceita perder R$100 porque aquele é o teu limite e você vai buscar fazer, nem você sabe, você apenas está ajustando porque aquele setup tem um grande potencial. Se você está entrando em uma operação e colocando alvo X e stop Y por causa de que aqui são tantos pontos e aqui tantos pontos, meu amigo, você não tem gerenciamento de risco nenhum. Um gerenciamento de risco lógico não é até onde eu aceito perder dinheiro. Isso é besteira que colocam na cabeça das pessoas, não tem nada a ver com isso. Imagina o seguinte, o mercado está em baixa e você está querendo exatamente comprar para pegar a correção. Só que aí o mercado já caiu bastante, você entrou comprado e o mercado continua caindo. O que é que você faz? Você percebe que o mercado ainda vai cair muito, pois existem muitas pessoas vendendo, você sai da operação perdendo pouquinho, deixa o mercado cair. Novamente você entra comprado e percebe que o mercado ainda está caindo, você sai da operação perdendo um pouquinho. Na terceira vez você encontrou o ponto ideal, na qual você sabe que o mercado não tem como descer mais do que aquilo. Talvez o mercado não chegue até ali, mas descer mais do que aquilo com certeza não vai. Então você se posiciona novamente, o mercado chega naquele ponto e começa a corrigir. Você vai pegando todo o movimento de alta, apenas colocando o stop para caso o mercado volte a cair. E adivinha, vamos supor que se você tivesse perdido R$200, na correção você pega 2, 3, 4, 5 mil reais. Caracas. Isso é gerenciamento de risco, você saber claramente o porquê que você não vai perder mais do que aquilo. Você nem precisa pensar em um gerenciamento de risco se simplesmente tiver um setup que funciona, pois no teu próprio setup você já pensou exatamente em o que eu posso fazer para não perder dinheiro, e se perder, o que eu posso fazer para que eu perca pouquíssimo, mas quando eu ganhar, eu quero pegar todo o movimento do mercado. Ou seja, você gerencia o teu risco dentro do teu setup. O teu stop loss é baseado em uma lógica e não em um número padronizado como 1-1, 2-1, e muito menos por capital. Eu aceito perder R$100 para ganhar 300. Que porcaria é essa, irmão? Isso é papo de quem vende cursos e não de quem opera o mercado financeiro para valer. Imagina um banco ou uma corretora colocando o stop dele em valores. Não, cara. O stop está baseado em uma lógica. Você não deve focar no risco de perder dinheiro. Você tem que gerenciar se o teu setup funciona. Porque se o teu setup não foi construído pensando primeiramente em o que eu tenho que fazer para perder o mínimo possível, ou melhor, para nunca perder. Mas se perder, eu quero perder bem pouquinho, mas na hora de ganhar, eu quero arregaçar o mercado. Se o teu setup não foi construído desse jeito, amigo, o teu problema não é gerenciamento de risco. O teu problema é que o teu setup não funciona mesmo. Então, se você, por exemplo, faz leitura de candle e acha que vai ganhar dinheiro com o mercado financeiro desse jeito, assista esse vídeo aqui que nele eu provo que leitura de candle é pura balela.